E a natureza humana, hein? Será que ela é egoísta e competitiva? E por isso que só o capitalismo é o sistema que pode dar certo? Será que é por isso que o comunismo não pode dar certo, então? Porque a natureza humana ela vai sempre ser contra o comunismo, que exige uma cooperação? Vamos falar disso nesse vídeo hoje. Bom, boa tarde, bom dia, boa noite, pessoal. Mais um vídeo hoje aqui, depois de algum tempo sem conseguir postar. Hoje eu tô gravando no dia 7 de setembro, no domingo. Fez sol finalmente aqui em Porto Alegre. Então tô conseguindo gravar esse vídeo. Um assunto que eu queria há muito tempo falar, eu acho um assunto muito interessante. E que é sobre a natureza humana, né? Que é um velho debate aí entre a natureza humana, se ela seria egoísta, se ela seria altruísta. O que o ser humano é naturalmente propenso a fazer? Ele é naturalmente propenso a competir com os outros, a querer sempre o melhor para si? Ou ele é naturalmente propenso a cooperar? Bom, eu quero falar sobre isso também, principalmente porque é um dos principais argumentos que os liberais usam para falar contra o comunismo, né? Tive um amigo meu uma vez, que não é mais tão amigo meu hoje, mas já foi um bom amigo, que ele jurava, e ele é uma pessoa muito inteligente, então ele jurava que o argumento definitivo que ele tinha contra o comunismo era de que a natureza humana era egoísta e que o comunismo nunca podia dar certo por causa disso. Ou seja, ele até reconhecia todas as contradições do capitalismo, reconhecia que o comunismo economicamente poderia ser melhor, mas para ele a natureza humana ainda assim seria essa coisa intransponível ali que está nos dada e é imutável e que não tem o que a gente faça, e a natureza humana vai sempre nos levar para o lado da competição e do egoísmo, e que o capitalismo seria então o sistema econômico que melhor se adapta a isso, que melhor premia, vamos dizer assim, esse comportamento. Bom, essa concepção da natureza humana egoísta está desde os primórdios do pensamento liberal, né? O famoso Thomas Hobbes, né? Do lobo, o homem é o lobo do homem, né? Durante todo esse desenvolvimento do pensamento liberal, né, dentro da sociedade burguesa, se ressaltou, né, a racionalidade, se ressaltou a individualidade, e que isso então seria o natural do ser humano, e que por isso que o modo de produção capitalista ele seria um curso natural da humanidade. Eu acho isso muito importante contra-argumentar, né, tentar destruir esses argumentos, porque eles são argumentos que sempre tentam fazer esse movimento da naturalização, né, naturalizar o modo de produção, naturalizar a economia, as coisas como elas são, porque se é natural, a gente não pode ser contra. Então nós, comunistas, que estaríamos aqui falando para a gente ter um outro sistema, um outro modo de produção, nós estaríamos sendo irracionais, estamos sendo utópicos, estamos sendo contra essa natureza. Porque se o capitalismo é o curso natural, né, a gente está sendo maluco aqui de exigir o contrário. Então acho que há um ponto muito fundamental da gente tentar sempre rebater o argumento liberal, e eu quero falar sobre isso como psicólogo também, né? Não que isso me faça uma grande autoridade para falar de natureza humana, mas é algo que, enfim, eu estudei já bastante, já tive bastante contato e consigo dar os meus 2 centavos aqui sobre isso. Mas então, a pergunta que fica é: essa natureza egoísta do ser humano, aparentemente, né, se a gente olha para o mundo hoje, a gente vê as pessoas competindo umas com as outras, passando por cima uma das outras, só querendo o seu, não se importando com o outro. Se isso for verdade, que eu acho que é um ponto questionável já aí, né? Se esse egoísmo realmente existe, isto é natureza humana ou é fruto do meio social que a gente vive, do meio cultural? Essa que é uma chave, né, gente, que eu acho que é fundamental de entender que o ser humano, a natureza do ser humano, ela é, na verdade, plástica. Ela é uma natureza adaptável ao seu meio. Eu acho que como o título do vídeo que eu botei de clickbait aqui, inclusive, né, eu não vou defender também que a natureza do ser humano é socialista ou é comunista. Não acho que é isso, mas eu acho que o que é natural mesmo do ser humano é ele se adaptar ao seu meio e ele refletir o seu meio. Essa é a real natureza humana. Então, se o meio do ser humano, que o ser humano criou ao redor de si, ele está refletindo esse egoísmo, está refletindo essa competição, e ele até mesmo seleciona, né, dessas pessoas nesse meio, aquelas que são mais competitivas, aquelas que são mais egoístas, elas são as que se tornam bem-sucedidas nesse meio, pelo menos economicamente, que é a forma que a gente mais avalia se alguém, né, é bem-sucedido. Ele então vai ter esse efeito de tornar as pessoas eventualmente mais egoístas e mais competitivas, certo? Então, acho que é uma inversão aí, porque quem defende esse ponto da natureza humana egoísta tá olhando pro seu redor,
vendo as pessoas egoístas, vendo as pessoas sendo competitivas e supondo, então, que é isso que o ser humano é. Sendo que o ser humano é de verdade é um criador do seu meio. E, ao mesmo tempo que ele cria o meio também o modifica. Uma relação dialética fundamental entre a nossa subjetividade e o que nós somos enquanto indivíduos e aquilo que a gente pega do meio, aquilo que a gente é influenciado pelo nosso meio. Então se cria essa relação dialética onde, ao mesmo tempo, nós criamos nosso meio cultural e social, e o meio social e cultural nos modifica e nos cria também. Então, até acho que, né, num mundo, principalmente em grandes cidades aí, onde São Paulo, por exemplo, eu imagino, né? Vejo alguns amigos meus de São Paulo até falando sobre isso. Mas eu até imagino que nesses meios ultra competitivos, assim, do mundo corporativo, em grandes cidades, bom, realmente as pessoas vão ser talvez um pouco mais egoístas e talvez um pouco mais dane-se os outros, só vou se preocupar com o meu aqui. Mas é porque o meio está exigindo isso delas. O meio está transformando elas e está, ao mesmo tempo, selecionando aquelas pessoas que vão ganhar mais dinheiro, que vão ter uma vida mais confortável, são as pessoas que vão justamente refletir esse tipo de comportamento que está sendo ali, vamos dizer assim, filtrado, né? Quase como um meio de seleção natural, né? Uma seleção natural onde os seres humanos que mostram esses comportamentos mais egoístas e foda-se os outros vão ser aqueles que vão se dar melhor, vão aqueles que vão ter uma vida mais confortável, vão aqueles que vão ganhar mais dinheiro. Então, acho que é triste, né? Assim, eventualmente, realmente pode as pessoas serem mais egoístas de fato. Mas, ao mesmo tempo, não é algo que eu acho que seja tão verdade assim, né? Acho que quando a gente para prestar atenção ao nosso redor e prestar atenção nos pequenos atos humanos que estão acontecendo o tempo inteiro ao nosso redor, eu ainda acho que mesmo hoje, nesse mundo capitalista, no Brasil, um capitalismo periférico, dependente, ultracompetitivo, super desigual, e que de fato tem tudo para gerar pessoas que são egoístas, acho que mesmo nesse meio as pessoas, no geral, são muito mais cooperativas, são muito mais altruístas do que o contrário. Eu vou falar uma anedota minha, claro, é a minha experiência própria e não reflete necessariamente toda a realidade, mas uma vez eu tava de carro com a minha ex-namorada e a gente tava chovendo muito, um baita temporal, e eu fui passar por uma ruazinha que tava correndo um rio de água, assim. Eu fui passar por uma ruazinha, não conhecia aquela rua, e acontece que tinha um buraco, não era nem um buraco, era um valão, assim, né? A rua era mais estreita do que fazia parecer, né, por causa da água passando, e eu fui passar e quase praticamente caí nesse valão de carro. Foi algo assim assustador, eu acho que foi até hoje o meu momento como motorista e mais assustador da minha vida, que o carro emborcou assim, e sabe assim, o carro fez assim, sei lá, 30 graus, ficou assim de emborcado e começou aos poucos cair pra dentro desse buraco. E aquela água passando. Eu fiquei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Não tem como. Aí perdi a tração das rodas traseiras, não tinha mais, só tinha uma roda em cima da rua, a outra já tava dentro do buraco, e eu, meu Deus, fiquei apavorado. Aí, mesmo aquela chuvarada, tinha um barzinho perto, sempre um barzinho, né? Aqueles botequinhos de esquina, que tinha uns 4, 5 caras ali, e eles vieram correndo, me socorrer, pularam todo mundo na traseira do carro, pra fazer o carro voltar pro chão, aí pularam na traseira do carro, foram lá, falaram, dá ré, eu consegui dar ré, eles ajudaram puxando o carro, porque eu nem lembro se o carro tinha morrido ou não, acho que ele não tinha morrido. Mas enfim, me ajudaram, porque só tinha uma roda também na estrada, né? Então eles, além de botar o peso na traseira, me ajudaram a empurrar pra trás e me tiraram daquela situação. Assim, meu Deus, eu fiquei tão agradecido, né? E, enfim, lembrei disso agora porque acho que, pô, aquelas 5 pessoas não tinham nada a ver comigo ali, podiam estar foda-se, mas ao ver um outro ser humano precisando de ajuda e em risco, eles foram prontamente ajudar. E isso eu acho que é super comum, né, gente? Se a gente parar pra pensar se alguém cai na rua, se alguém se acidenta na rua, pô, prontamente muitas pessoas vão lá tentar ajudar. Às vezes até um problema, né? As pessoas querem ajudar tanto, fazem aquela muvuca por volta, assim, às vezes mais atrapalham do que ajudam, mas o nosso instinto natural, ao meu ver, é sempre de ajudar o outro. Em situações, pelo menos, onde isso é mais exigido, vamos dizer assim, uma situação de um perigo de vida ali, de um companheiro, de um outro ser humano. Então eu não acho que a nossa natureza, mesmo como eu falei, né, nesse mundo onde seleciona esse tipo de comportamento mais egoísta, eu não acho que seja uma natureza necessariamente egoísta. Eu acho que o ser humano, quando colocado nas condições mínimas
ajudar outro sem ganhar nada até, por isso, ele geralmente ajuda. Geralmente ajuda. Um outro caso, eu acho que foi muito emblemático aqui em Porto Alegre ano passado, nas enchentes de maio, foi uma mobilização popular para resgatar pessoas, para ajudar as pessoas, muito, muito comovente, assim, sabe? Eu lembro que eu fiquei muito tocado por isso. Eu tive que vir resgatar meus gatos aqui, onde eu moro. Subiu muita água, né? Subiu quase 2 metros a água. Então, até mais que 2 metros, acho que deu. E eu tive que sair de casa, fiquei um mês fora de casa, mas eu tive que vir depois resgatar meus gatos. Eu tive que vir de barco. Não tinha como chegar aqui, né? Então eu tive que vir com caixinhas, vir de barco, tinha que conseguir entrar no prédio, tipo, meio que por baixo d'água, e para conseguir resgatar eles. E eu fui lá para numa rua próxima aqui onde não tinha chegado a água ainda, e tinha já uma operação montada para resgatar animais. Tu ia lá, chegava, dava teu nome, dizia qual o endereço, eles pediam para tu esperar, daí tinha vários barcos que estavam envolvidos nessa operação. Eu esperei chegar a minha vez, uma hora depois veio um barquinho, minha vez, me chamaram, aí tinha 2 bombeiros nesse barco, e mais o cara que estava dirigindo o barco, e eu, né? E viemos aqui de barco, os bombeiros ajudaram, foram eles que saíram do barco primeiro, para ver se não tinha nada ali embaixo da água, né? Abriram a porta do prédio para mim, depois consegui entrar, eu que entrei aqui para resgatar eles, foram eles que depois levaram os meus gatos até o barco. Enfim, toda uma operação gigantesca, gente, para me ajudar ali, ninguém me conhecia, para ajudar 3 gatos que, beleza, são animais, né, claro que a gente ama eles, mas ainda são animais, não são seres humanos que estavam precisando de resgate, né. E mesmo assim, eu tive toda a ajuda possível, toda uma mobilização de equipamento e de esforço ali para me ajudar nesse momento. E muitas outras pessoas foram ajudadas nesses dias, nessas semanas aí, né, que foi a enchente. Não só aqui, mas em Canoas, em São Leopoldo, lá em Eldorado, que foi uma cidade que foi praticamente toda inundada. Então, naquele momento lá da enchente, a gente viu que uma mobilização popular imensa para ajudar os outros. Então, que natureza humana é essa egoísta e que não sei o quê, que tá foda-se os outros, que numa situação de emergência, numa situação de uma catástrofe, assim, que mobiliza a cidade inteira, muitas e muitas pessoas vão ajudar sem ganhar nada com isso, sem, sabe, não receber nada, não receber um reconhecimento. Tá? Muitas pessoas ajudaram e, sabe, por exemplo, esses bombeiros que me ajudaram, eu não sei nem o nome deles. Eu acho que agradeci muito eles aqueles dias, mas, sabe, não fizeram isso por reconhecimento. Então, e nem por compensação financeira. Não paguei nada a ninguém. Então eu acho que também não é bem assim. A natureza humana, mesmo nesse ambiente capitalista e competitivo, ela também consegue se expressar enquanto cooperação, enquanto comunidade, enquanto ajuda, altruísmo. Bom, então voltando para o ponto, eu acredito que a real natureza humana é a natureza de ser adaptada ao meio, ao mesmo tempo que constrói o seu meio social e cultural, também é construído pelo meio social e cultural. Isto, evidentemente, é um dos princípios fundamentais da psicologia histórico-cultural, onde nós entendemos que justamente essa construção do ser humano, ela vai depender profundamente do meio social ao qual nós estamos inseridos. Pois o que é que nos caracteriza mais enquanto humanos, né? Nossa consciência humana, o que mais nos diferencia da consciência animal, por exemplo? É o uso da linguagem. Né? E como que a gente aprende a linguagem? A gente aprende a linguagem simplesmente absorvendo as pessoas falando ao nosso redor. Né? A criança não aprende a falar porque alguém ensina ela. Ela aprende a falar de forma natural. E o que mostra como nós naturalmente vamos nos adaptando ao nosso meio e captando, né, essas influências culturais. E a linguagem é a maior expressão disso. Quando a gente capta a linguagem, a gente começa então a usar essa linguagem, ao mesmo tempo que agora que a gente começa a usar a linguagem, a gente também vai ajudar a construir esse meio social e cultural. Então, eu acho muito interessante, né, como essa visão coloca o ser humano ao mesmo tempo como produto do seu meio, e como isso é importante para, por exemplo, não patologizar algumas condições, não culpabilizar o indivíduo pelo seu sofrimento mental, mas ao mesmo tempo coloca o sujeito como construtor desse meio, como também ele, usando a linguagem, também pode construir. E o que também nos faz, então, sermos sujeitos independentes também dessa forma. Somos sujeitos que temos essa autonomia, essa capacidade de também não sermos só produto do nosso meio. Senão cairíamos num determinismo social aqui, onde nós somos o que somos por causa do nosso meio e não podemos fazer nada sobre isso. Não, podemos sim. Porque é uma relação dialética que nós temos entre o nosso meio. Que, gordinho?
Tu não vai vir pro colo. E bom, né, o Vygotsky falava muito sobre isso, né? Eu vou até botar alguns depois estudos aqui que mostram como, mesmo dentro desse paradigma, que nem não tem nada a ver com a psicologia histórico-cultural, né, um paradigma bem cognitivista, né, bem da psicologia ocidental, desenvolvida nos Estados Unidos principalmente, que mesmo dentro desses paradigmas, quando foram estudados essas condições de cooperação entre seres humanos, em bebês, em crianças, né? Lá vem ele. Mesmo nesses paradigmas, a gente mostra, várias evidências apontam como a cooperação, como o altruísmo, é sim uma característica humana inata, onde a gente pode mostrar isso mesmo sem nunca ter aprendido. O que também, antropologicamente, faz todo sentido, né, gente? Se a gente pensar que o ser humano ele sempre foi um ser que se caracterizou por viver em comunidade, então nós não somos uns animais muito grandes, muito fortes, né, não temos essa capacidade como os grandes felinos, por exemplo, né, os leões, os tigres, de viver por nós mesmos, né? Mas nós sempre dependemos da nossa comunidade, sempre dependemos do nosso social. Então, é meio lógico, né, que a seleção natural também atuou no ser humano para selecionar aqueles seres humanos que eram mais cooperativos. Porque se o ser humano que era mais egoísta, que queria andar por conta ou fudia os outros lá da tribo antigamente, ele eventualmente morria mais. Então também antropologicamente dá para fazer esse argumento como a cooperação e o instinto de cooperação foi selecionado também pela evolução ao longo dos milênios aí. Bom, e isso indica que no comunismo então vai ser tudo uma maravilha, que o ser humano então vai subitamente cooperar e que não vai existir nenhum ato de egoísmo, nenhum ato de competição? Claro que não, né? Eu acho que a construção do socialismo, né, indo ao comunismo, ela vai envolver sim diversas contradições e que uma delas vai ser essa, né? Nós vamos exigir, de certa forma, um certo nível ali de cooperação maior, mas algumas pessoas não vão querer, algumas pessoas não vão estar tão aptas a isso e vão querer competir, né? Vão querer, vão tomar atitudes que vão poder ser entendidas como atitudes ruins ali, né? Atitudes egoístas. Claro que sim, né? Eu acho curioso como a pessoa que está tentando defender o capitalismo, argumentando que o egoísmo, né, a natureza humana é egoísta e por isso mesmo o capitalismo é o melhor sistema para acomodar essa natureza humana, eu acho que mesmo assumindo que essa pessoa está certa sobre a natureza humana, mesmo assumindo que a natureza humana é de fato egoísta, isso também é um argumento contra o capitalismo. Porque se a nossa natureza ela é egoísta, nós vamos então defender um sistema que defende mais isso ainda, um sistema que incentiva mais isso ainda. Bom, se a nossa natureza humana for de fato egoísta, nós precisamos ter um sistema onde racionalmente nós vamos entender que vamos dizer assim, nós vamos ter que defender um sistema onde nós vamos, de certa forma, coibir essa atitude mais egoísta e não incentivar. Então é louco porque eu acho que mesmo entendendo a natureza humana como egoísta, assumindo que está certo, isso não é um argumento a favor do capitalismo, isso é um argumento que também pode ser usado a favor do socialismo. Porque se nós somos egoístas, então nós deveríamos lutar por um sistema que esse egoísmo seja coibido e não incentivado, como é no capitalismo. Porque eu acho que claramente podemos entender que se todo mundo for egoísta e só pensar em si, isso não vai ser bom para ninguém. Não vai ser bom para todo mundo. Ninguém vai sair ganhando, né? Apesar de que estou ciente de que os argumentos libertários mais radicais, né, dos ANCAPs principalmente, eles argumentam que por todo mundo querer só defender o seu e só ser egoísta e foda-se o resto, a sociedade acaba chegando num equilíbrio onde todo mundo sai ganhando, onde que, apesar de cada um defender só os seus interesses privados, o interesse coletivo é satisfeito. Bom, isso aí, sinceramente, né, se você acredita nisso, se você realmente acha que isso pode ser verdade, o tópico é você, né? Não somos nós socialistas, porque isso é ridículo, isso não tem nenhuma evidência, nenhum argumento que sustente isso na realidade, só existe na cabeça do ANCAP. E isso sim é uma utopia, acreditar que todo mundo tendo a sua propriedade privada ali, o seu feudinho, e não tendo que se organizar coletivamente, não tendo que organizar a produção racionalmente, que todo mundo vai sair ganhando mais com isso. Por favor, né? Então eu acredito que o ponto desse vídeo é que a natureza humana real é ser adaptado ao meio e construir o seu meio e ao mesmo tempo ser influenciado por esse meio. Logo, numa sociedade burguesa capitalista, onde a competição entre a classe trabalhadora é incentivada, até como uma forma de fragmentar a classe trabalhadora e não permitir essa consciência da classe trabalhadora, nesse meio, eventualmente sim, né, pessoas que são mais egoístas, pessoas que são mais pau no cu com as outras, elas vão
se dá bem nesse meio, concordo, mas isso é porque esse meio está selecionando isso, está incentivando isso. Numa sociedade socialista e comunista, aos poucos esses comportamentos podem ser desincentivados, os comportamentos cooperativos podem ser incentivados, e a natureza humana, por si, então, vai começar a, aos poucos, ser mais moldada e ser mais influenciada para esse lado mais cooperativo e mais de comunidade. Acho que isso inclusive em todas as experiências socialistas reais, provou que é possível, né? Tivemos a União Soviética, onde um país inteiro, que apesar de várias etnias diferentes, né, várias culturas bem diferentes, tinha um propósito ali, tinha um objetivo em comum e conseguiram, né, a partir desse objetivo comum, derrotar o fascismo e construir o primeiro Estado operário da história da humanidade, que teve um salto tecnológico, um salto de qualidade de vida, de direitos civis, de tudo que possa imaginar, nunca visto antes na história da humanidade. Talvez só tido agora um paralelo com a China, com a ascensão da China desde a Revolução de 49, passando pelo período maoísta, que teve sim grandes avanços, mas principalmente depois da década de 80, ali onde a China teve uma guinada à direita, né? Acredito que eu quero ainda falar sobre a China, mas que ainda continua uma experiência socialista, a meu ver, e que mostra que quando é possível, numa sociedade que está orientada cooperativamente, também crescer, e crescer muito mais do que uma sociedade que está orientada de forma só competitiva. E o ponto também que no comunismo, né, no socialismo, na transição para o comunismo, não é como se não vai existir egoísmo, não é como se não vai existir pessoas que vão ser ruins umas com as outras, é claro que sempre vai existir. Mas num sistema onde isso vai ser desincentivado, onde isso não vai te trazer nenhum benefício, mas sim só malefícios ao longo prazo, isso naturalmente vai morrer ao longo da história. E eventualmente, eu acredito que sim, a gente possa chegar num ponto da história onde isso vai ficar completamente no passado e a gente vai nem imaginar mais como que era possível isso, né? Como é que era possível as pessoas serem do jeito que são hoje, pensando, né, num futuro assim, onde isso vai ser assim, praticamente inimaginável, né? Então acho que era isso sobre esse vídeo. Espero que não tenha ficado muito longo, espero que não tenha me ficado muito prolixo, mas o ponto que eu quero defender aqui é sim, a natureza humana não é fixa, a natureza humana não é egoísta, tampouco é necessariamente cooperativa, embora, como eu falei, as evidências apontem mais que sim, a gente tem mais um lado cooperativo do que competitivo, mas mesmo a gente não precisa considerar que a natureza humana é cooperativa, o fato é que, independente disso, nenhum deles é argumento a favor ou contra o capitalismo ou o socialismo. O que é argumento a favor do socialismo, desculpe, é que o capitalismo tem contradições insolúveis dentro do capitalismo, vai gerar sempre crises, vai gerar cada vez mais desigualdade, vai gerar um eterno conflito entre trabalho e capital, onde os trabalhadores vão sempre sair perdendo, vão sempre ser relegados ali a uma miséria, e não tem como dar certo. E, inclusive, o argumento da emergência climática, de que o fato de que o capitalismo está destruindo o nosso planeta. Então, não tem como dizer que é argumento contra o socialismo, na tal da natureza humana. Primeiro, porque ela não existe, né, como fixa, como uma natureza humana egoísta. E segundo, porque, mesmo ela existindo ou não, isto não é o que vai definir o que é o melhor, se é capitalismo ou socialismo. O que define é as próprias condições reais, as próprias contradições reais que estão acontecendo agora no capitalismo e que não podem ser resolvidos dentro do capitalismo apenas no socialismo, apenas quando os trabalhadores tiverem poder político nas suas mãos e poderem coletivamente orientar a nossa progressão, a nossa economia, né, a nossa política, e podermos de fato sim escolher o bem-estar de todos ao detrimento, em vez do bem-estar de muitos poucos, né, que são os capitalistas. Então é isso, gente, para esse vídeo. Obrigado por terem assistido. Espero ter sido claro. Dá o like aí, comenta o que tu achou, né? Se tu acha que qual é a natureza humana, se eu acho que tô certo ou tô errado. Faz um comentário aí. Se tu tem hate, se tu acha que eu sou um comunista safado e, sei lá, o que tu quiser achar aí, comenta aí, que dá engajamento, né? E dá o like aí, se inscreve, compartilha aí, né? Com quem conhece, importante. O canal tá crescendo aos poucos, né? Mas tá crescendo um pouquinho. Então vamos lá. Valeu!